Olá, seja bem-vindo a mais um painel desta 8ª edição da Conferência Mostec, que é a maior do país. Neste painel nós vamos falar da disrupção pelo e-commerce, que é o comércio eletrónico, uma tendência mundial e que já começa a se fazer sentir também no nosso país, ainda mais com a Covid-19, que limitou de certa maneira as movimentações. Há uma emergência tal para que as pessoas façam encomendas via internet, via eletrónica e possam ter acesso ao mercado. É também uma necessidade das empresas de ter acesso ao mercado sem precisar de manter contato físico, que é algo nocivo à saúde neste período de pandemia que está a assolar o mundo desde o ano passado. Ora, nós temos 5 vozes para falar deste tema. Temos 2 empresas do ramo do e-commerce, temos uma empresa, portanto, de logística, que é de extrema importância, porque as empresas de e-commerce fazem a gestão dos negócios, mas não tem como fazer a deslocação sem a intervenção das empresas de logística. Temos também o regulador, temos o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, que é o INTI, que faz a regulação do e-commerce em Moçambique. Temos de fora do país Jorge Cravo, que é um especialista nesta matéria e que nos vai dar o contexto, pelo menos a nível de Portugal. E vamos começar saudando os nossos convidados, o presidente do Conselho de Administração do INTIC, o Sr. Lorino Cheman, seja bem-vindo. Temos também a Sra. Shaida Sinil, que é da Uelela, seja bem-vinda ao nosso debate, vai ser a representação feminina aqui no nosso debate. Temos também o Sr. Abdul Muelde, que é da Bazar. Estas últimas 2 instituições são players deste mercado. Vamos também recorrer às nossas plataformas, portanto, digitais para interagir com 2 dos nossos convidados. É também para fazer contexto ao uso das tecnologias. Estamos numa feira digital, uma feira tecnológica. É justo, então, que tenhamos algumas intervenções a mostrarmos a potencialidade que a tecnologia nos apresenta. Vemos na tela já, no ponto, a apresentação de Jorge Cravo, que vai ser o nosso keynote speaker, mas vou pedir para que Jorge Cravo tire, neste momento, a apresentação para podermos ver o seu rosto, porque queremos saber com quem, afinal, estamos a falar. Enquanto isso, vamos saudando o Sr. Clávio Macuacua, que é de uma empresa de logística. Clávio Macuacua vai também participar deste nosso debate e depois dele vamos saudar naturalmente o Sr. Jorge Cravo. Enquanto isso não acontece, eu vou saudando aqui os meus convidados, vamos compreendendo por que estão aqui, o que é que eles representam, porque são vozes realmente bastante autorizadas para falar deste assunto. Vou começar por saudar Lorino Cheman. O que é que faz o INTIC? De forma muito, muito sucinta, vamos responder essa pergunta em 30 segundos. Muito obrigado pela oportunidade de participar nesta edição do Mostec. É um privilégio para o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, que é o regulador de tecnologias de informação e comunicação no nosso país, no geral, e também, em particular, de comércio eletrónico e do governo eletrónico. Muito obrigado. Temos também a Uelela, que é um marketplace. Mas o que é que faz especialmente? Muito obrigada pelo convite. É mesmo uma grande honra estar na Mostec. A Uelela é um marketplace de multivendedores, já existe no mercado desde 2019 e está a crescer e permite que micro, pequenas e médias empresas moçambicanas tenham um ponto de venda digital, possam estar presentes online. Obrigado. E a Bazar, Abdul? Obrigado pelo convite, é uma honra estar presente aqui. O Bazar é a plataforma de vendas online em Moçambique. Estamos mais direcionados para consumidores e nós permitimos os vendedores de empresas pequenas e médias para cadastrar na plataforma e conseguir vender os seus produtos para os clientes do Bazar. Muito obrigado. Do ponto de vista daqueles que estão cá no estúdio conosco, já sabemos e já temos a ideia de que realmente são pessoas que têm informações por nos dar, porque são pessoas que lidam com este assunto no dia a dia, além de representar as suas instituições, naturalmente, por estarem a trabalhar neste setor, têm visto as experiências dos que já estão nestes mercados há mais tempo. Penso que já temos condições agora para saudarmos os nossos convidados que vão intervir através das plataformas digitais, nomeadamente Clávio Macuacua e Jorge Cravo, que vão ser também os nossos intervenientes deste debate, que é o tema de comércio eletrónico, disrupção pelo comércio eletrónico. Estamos a falar de quebrar, então, alguns padrões que eram antes usados para
à realização de relações comerciais, porque há toda uma oportunidade criada pelo ambiente eletrónico para a realização de negócios, para a realização de vendas e também de compras. Penso que podemos agora saudar Jorge Cravo. Jorge Cravo, seja bem-vindo a este painel da Mostec. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande voltar à Mostec. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Também vamos saudar Clávio Macuacua. Clávio Macuacua, seja bem-vindo ao painel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar de aspectos que estão relacionados com o e-commerce, porque, na verdade, eu penso que esse não é o futuro, esse aqui é o momento, esse é o presente e não temos como não temos como viver sem o e-commerce, agora que é a era digital. Obrigado. Ok. Então vamos a seguir ver o contexto português que nos será trazido por Jorge Cravo, que é especialista em matérias de e-commerce e também Portugal é um país que está relativamente mais avançado quando comparado com Moçambique em matérias de comércio eletrónico e, portanto, nada mais do que ouvir de quem já fez melhor ou já fez mais para sabermos será que estamos no caminho certo, será que estamos a fazer o que devemos fazer e daqui em diante qual deverá ser o caminho a seguir nesta matéria de comércio eletrónico. A Mostec é justamente isto, discutir e até trazer soluções para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico do país. Então vamos agora ao Jorge Cravo para ver uma apresentação de introdução. Mais uma vez, obrigado. Bom dia novamente a todos. De facto, o objetivo desta minha apresentação é poder partilhar a minha visão sobre aquilo que me parecem ser os aspectos mais relevantes da disrupção pelo e-commerce. Eu, na preparação desta minha apresentação, pensava sobretudo neste título, começava pelo título da disrupção pelo e-commerce. E, na verdade, o que me parece é que este título é quase uma verdade de lapalice, como se costuma dizer. Já era verdade antes da pandemia do Covid-19, pelo impacto que o e-commerce tinha na forma como as empresas faziam negócios, em termos de disrupção nos canais, em termos de relação com o cliente, de cadeias de distribuição, da forma como geria o pós-venda. E agora, claramente, ninguém tem dúvidas que desde o ano de 2020 o mundo se tornou num sítio diferente, onde a transformação acontece de forma bastante rápida e que requer respostas bastante efetivas para quem quer estar a operar no mercado. De facto, disrupção é mesmo a palavra que deve ser utilizada. Eu ouvia uma apresentação de um vice-presidente da Google aqui há uns meses e ele dizia que, do ponto de vista da transformação, nós acabámos por viver em 2020, no período de 6 meses, aquilo que era suposto termos vivido em 6 anos. E, portanto, de facto, esta expressão deste vice-presidente da Google é bem elucidativa da forma rápida como tudo se está a transformar a nível mundial, e isso também é uma realidade ao nível do e-commerce. Se nós olharmos para alguns dos números do e-commerce a nível mundial, e estamos aqui a ver um gráfico de vendas do e-commerce a nível mundial, isto são dados da Statista, que compila dados a nível mundial em quase todos os países, portanto são dados bastante credíveis e bastante robustos. Se de facto nós analisarmos estes dados, o que vemos aqui é que, efetivamente, de 2014 até 2019, nós tínhamos taxas de crescimento do e-commerce muito interessantes, na ordem dos 16%, 17%. Vemos depois que houve aqui um salto bastante relevante de 2019 para 2020. Está explicado, não precisamos de voltar a esse tema. De facto, houve aqui um salto de quase 1.000 milhões de US dólares em termos de volume de negócios. Portanto, é um salto muito significativo. E o que se espera é que estas taxas de crescimento se mantenham bastante altas, na ordem dos 13%, 14%. O que é que me parece relevante aqui? Se de facto antes da pandemia nós já estávamos a crescer com taxas na ordem dos 16%, depois da pandemia nós estamos a crescer numa base que é maior, mas a taxas também elas bastante elevadas, não é? Eu crescer 10% em cima de uma base pequena é interessante, mas se eu crescer 10% em cima de uma base maior, efetivamente o volume gerado e o impacto gerado é também bastante mais significativo.
Um dado que me parece também importante de ressaltar tem a ver com o facto de, em 2020, praticamente todos os setores de atividade cresceram ao nível do e-commerce. Claro que há dois que se destacam de forma mais veemente, nomeadamente o setor alimentar, que cresceu na ordem dos 40% em termos de vendas a nível mundial, e o setor da moda, que cresceu na ordem dos 26%. Portanto, são taxas de crescimento em alguns setores bastante acima daquelas que vos estou aqui a apresentar. Um outro dado que me parece bastante relevante para esta nossa discussão tem a ver com o facto do e-commerce ser efetivamente e cada vez mais um negócio à escala global. De facto, se nós virmos o peso que o e-commerce internacional ou o e-commerce transfronteiriço tem na globalidade do volume de negócios de e-commerce nas várias regiões do mundo, vemos que efetivamente o e-commerce transfronteiriço está cada vez mais a ganhar espaço e, portanto, cada vez mais também as empresas que operam nesta realidade do e-commerce, e são praticamente todas, têm de estar preparadas para responder a desafios globais. Isto aconteceu, como eu disse, em todas as regiões do mundo e eu destacava aqui África e Médio Oriente. Peço desde já desculpa de África e Médio Oriente estarem agregados, mas eram os dados que haviam disponíveis. Mas vemos que, efetivamente, o peso do e-commerce internacional passou de 33% em 2014 para 60% em 2020, o que, de facto, mostra de forma bastante evidente que a competição se faz à escala global. Outra prova de que estamos a falar de um negócio à escala global é o caso desta plataforma de comércio de moda, um dos maiores sites mundiais de comércio de moda, o asos.com, onde, efetivamente, com um estudo que foi feito, ficou bastante evidente que 78% dos clientes deste site não fazia a mais pequena ideia de que se tratava de um site de nacionalidade inglesa. Neste estudo também, uma parte significativa dos clientes, na ordem dos 90%, refere que para poder comprar online a nacionalidade é completamente irrelevante. Ora, de facto, isto traz aqui uma pressão de competição, porque efetivamente há a possibilidade dos nossos concorrentes estarem em qualquer ponto do globo e poderem competir nos mercados onde nós temos maior predominância, mas de facto também gera aqui um conjunto de oportunidades, porque se os outros conseguem competir comigo em Moçambique, nada me impede de eu, por exemplo, poder competir com eles onde quer que eles estejam. No entanto, para abordar este tema do e-commerce, claramente nós temos de ter presente que nós estamos aqui efetivamente perante um novo paradigma. Um novo paradigma que tem subjacente mudanças no comportamento dos clientes e que obviamente requerem por parte das empresas respostas e comportamentos, soluções bastante diferenciadoras. Se olharmos para este tema do lado dos clientes, na mudança de comportamento dos lados dos clientes, gostava de poder partilhar aqui convosco alguns factos que me parecem relevantes. Primeiro, num estudo que foi feito, os clientes dizem que passaram a comprar mais 90% online. Ou seja, das compras que faziam, agora mais 90% dessas compras são online. Também verificámos que neste estudo, este estudo não é nosso, eu peço desculpa, é um estudo da IDC e tem alguns dados também da Google, verificámos que cada vez mais os clientes introduzem novas tecnologias na utilização de soluções de e-commerce, seja através dos mobile apps, seja através de soluções de pagamento sem contacto, mas cada vez mais há uma utilização significativa de outras tecnologias para além das tecnologias mais tradicionais. O que é que se verifica também? Verifica-se que cada vez mais os clientes são agnósticos ao canal. Querem utilizar vários canais de acordo com aquilo que é mais cómodo para a sua utilização e querem eventualmente começar num canal e poder acabar a compra no outro canal. E, portanto, esta integração de canais é, sem dúvida nenhuma, um aspecto bastante importante. Outro dado que me parece relevante tem a ver com o facto de cerca de 50% dos clientes valorizarem e dizerem que só compram se efetivamente nos sites tiverem políticas de devolução bastante positivas para a perspectiva do cliente, não é? Se de facto poderem comprar e poderem também devolver e isso não lhes causar problema no relacionamento com a empresa. Um dado que me parece também curioso tem a ver com as tecnologias que cada vez mais impactam na satisfação do cliente. E há duas, neste momento, que estão no top 2, digamos assim, desta realidade, que são a possibilidade de fazer self-checkout e a possibilidade de ter inventário em real time.
é de facto um tema importante. Os clientes causa sempre um desconforto bastante grande de fazerem uma compra online e depois o tempo de entrega ser bastante alargado porque os estoques não estão atualizados e os clientes estão bastante atentos a esta realidade. Depois um dado que se fala menos, mas que começa a ganhar muita preponderância, que tem a ver com o reposicionamento dos valores das pessoas. E isto acaba por ter um impacto muito significativo nas marcas. Sobre este tema do impacto, do reposicionamento dos valores das pessoas, eu gostava de partilhar aqui convosco alguns dados da Google e as expressões que foram pesquisadas no ano de 2020. E há algumas dessas expressões que tiveram crescimentos como nunca tinham tido até então. Palavras como donate, expressões como ajudar, comparar as mudanças climáticas, etc., tiveram pesos de pesquisa como nunca tinham tido até então. Pegando aqui no caso de Portugal, também há pouco o Afonso desafiava-me a isso, a palavra diversidade foi pesquisada mais 52% das vezes e a palavra consumo consciente mais 39% das vezes. Também se assistiu a nível global que a pesquisa de como ser um aliado a expressão como ser um aliado foi mais pesquisada do que como ser um influencer. E, portanto, nós com estes dados, que são dados da Google, dados de pesquisa, no motor de pesquisa da própria Google, vemos que claramente há aqui um conjunto de tendência de preocupação dos clientes que, obviamente, tem de ser também endereçada por quem está do lado da oferta, do lado das empresas e a endereçar desafios de comércio eletrónico. Outro dado que me parece também bastante relevante para discutirmos o tema do comércio eletrónico tem a ver com o facto de, efetivamente, cada vez mais os clientes estão a comprar online. Isso é facto e evidente por aquilo que eu já partilhei, mas os hábitos de compra estão a mudar. E mesmo que um cliente não compre online, o cliente utiliza o online para alimentar o seu processo de compra, utiliza o online durante a sua jornada de compra. Segundo a Google, cerca de 90% das compras que são realizadas em empresas DTCs ou Direct to Consumer usam mais 3 touchpoints digitais. Portanto, os clientes podem comprar online ou podem comprar no canal físico, mas não deixam de utilizar, para além do canal de compra, mais 3 pontos de contacto digitais, seja para visitar a marca, para ler reviews de produto, para ter informação sobre preços. Enfim, há de facto aqui uma panóplia muito grande de informação disponível que os clientes estão cada vez mais a utilizar em benefício dos seus processos de compra. E, obviamente, isto também obriga as empresas, todo este leque de alterações nos comportamentos, obriga as empresas a ter aqui respostas bastante diferentes. E é bastante claro, quando nós analisamos as respostas das empresas, que cada vez mais os negócios foram obrigados a transformar as suas experiências físicas em experiências digitais. Nós assistimos durante o ano de 2020 e agora também já há alguns casos em 2021 a situações que nunca tínhamos experienciado anteriormente. Desde a abertura de lojas virtuais do IKEA no Tmall. O Tmall é um dos maiores marketplaces chineses e uma das grandes referências de marketplace a nível mundial. O lançamento de ténis pela ASICS em modelo 100% online, o recurso a ferramentas de realidade aumentada, a inclusão de vídeos para auxiliar o cliente no processo de venda, também a possibilidade de realizar chamadas em tempo real com clientes para suportar todo o seu processo de venda e pós-venda. De facto, há aqui um conjunto de casos que são bastante evidentes de como as coisas estão efetivamente a mudar ao nível do e-commerce. Um caso que eu gostava de partilhar em detalhe, porque é um caso que me parece bastante interessante, é o caso da Sonai aqui em Portugal. Eu não sei se todos conhecem a Sonai. A Sonai é um dos principais grupos empresariais aqui em Portugal, detém um negócio de retalho alimentar bastante importante, com a marca Continente. É um negócio bastante importante e, de facto, as prioridades que a Sonai definiu para a transformação digital do seu negócio e para endereçar cada vez mais os desafios associados ao comércio eletrónico, parece-me um exemplo bastante evidente das respostas que as empresas estão a dar. Eles elencaram aqui 4 prioridades principais. Primeiro, uma aposta clara no omnichannel. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Depois, pensar soluções de ultraconveniência para o cliente. Terceiro aspecto, afinar cada vez mais os modelos de negócio, mas recorrendo à inteligência, recorrendo a dados. E uma quarta prioridade que tem a ver com a sustentabilidade,
que liga exatamente também com as alterações de comportamento e de preocupação que os clientes também vão evidenciando. De facto, o que vemos quando analisamos este caso da Sonai é quase uma obsessão no bom sentido. Às vezes a obsessão pode ser encarada com um sentido pejorativo, mas aqui eu refiro a obsessão num bom sentido. De facto, vemos aqui uma quase obsessão da Sonai com a criação de jornadas eminentemente digitais. Lembrem-se que eu vos disse que isto era um negócio de retalho alimentar, portanto é uma cadeia de supermercados, onde o canal loja tem um peso muito significativo, mas a aposta está sobretudo ao nível do digital. De facto, o cliente, a bem da sua conveniência, o cliente Sonai, pode escolher o canal onde vai realizar a sua compra, onde tem a sua experiência, e idealmente ele deve ter a mesma experiência no canal loja, no canal físico e no canal digital, recorrendo aqui no canal digital, ao site e a uma aplicação que a própria Sonai desenvolveu para este efeito. O que a Sonai está a fazer cada vez mais é integrar estes canais. Se efetivamente integrar canais digitais parece relativamente mais simples, quando falamos de integrar canais digitais com o canal físico, o canal loja, de facto aqui os desafios são maiores, mas há trabalho a fazer a esse nível e há trabalho que está a ser feito a esse nível. Como vos disse, os canais digitais estão todos eles perfeitamente integrados. Eu posso começar a fazer uma compra no site e acabar na app e vice-versa. Outra das lições que nós podemos retirar aqui também deste caso da Sonai tem a ver com a aposta que estão a fazer ao nível do awareness, não é? Se nós olharmos para aquelas que são as fases tradicionais da jornada de cliente, esta aposta no awareness é de facto bastante evidente neste caso da Sonai. Houve um investimento muito significativo de presença nas redes sociais, com um incremento bastante grande ao nível de followers e seguidores, quer no Instagram, quer no Facebook. Destacava ainda aqui só mais duas coisas. Uma que tem a ver com o facto de, efetivamente, a Sonai estar aqui com uma enorme preocupação ao nível do e-commerce, portanto, a utilização de plataformas móveis para suportar os processos de e-commerce, e também uma preocupação ao nível do Best Payment Experience. Eu não quero entrar muito em detalhe por este tema dos pagamentos eletrónicos, porque os pagamentos eletrónicos têm, inclusivamente, um painel dedicado na própria Mostec, mas não podemos deixar aqui, quando falamos de comércio eletrónico, de ressalvar que, efetivamente, temas como a simplicidade, a diversidade, quando falo de diversidade, quer dizer que disponibilizarmos ao cliente diversas formas de pagamento, mas, sobretudo, a segurança, são, de facto, elementos essenciais para gerar confiança e para gerar tração na minha relação com o cliente. Outro aspecto que me parece relevante aqui no caso da Sonai tem a ver na forma como eles são minuciosos e detalhistas na forma como afinam o seu negócio. Já vos disse que na fase de awareness da jornada de cliente há um investimento muito significativo, nomeadamente nos canais digitais, que são complementados também com investimentos ao nível dos canais tradicionais, com spots de rádio, de televisão, etc. Mas depois, nas fases de acquisition, de conversão, a Sonai, de facto, tem aqui uma prática bastante robusta, muito baseada em dados, que vão recolhendo dos seus sistemas de informação, e tem também um investimento muito significativo na componente de loyalty, na componente de garantir a lealdade do cliente e os processos de recompra por parte do cliente, através de programas de descontos diretos, através de programas de cashback, com um cartão de fidelização, com práticas, de facto, de fidelização bastante agressivos. Um outro aspecto que eu gostava de detalhar aqui ao nível da jornada de cliente tem a ver com os aspectos do Voice of Customer. Efetivamente, cada vez mais, os clientes querem ter, do lado de quem está a prestar um serviço, alguém que ouça, sobretudo quando existem problemas na entrega, problemas de não entrega, problemas de entregas que não foram feitas de forma atempada, que os produtos chegaram danificados. Os clientes precisam de ter do lado dos fornecedores quem os ouça, quem esteja disponível para resolver os seus problemas. E a Sonai tem também a este nível feito aqui um investimento bastante significativo. Duas últimas mensagens sobre este tema da Sonai, para não me alongar muito mais neste nosso painel. Primeiro, um tema de personalização. A Sonai porque tem informação sobre os clientes, consegue efetivamente ter aqui uma capacidade de personalização
através de uma newsletter semanal que os clientes recebem com base nos produtos e nos consumos que foram tendo em termos históricos. E, portanto, eu recebo uma newsletter com os produtos que eu tipicamente consumo, com alertas das promoções alusivas a cada um desses produtos que eu mais consumo, o que de facto cria aqui uma proximidade e uma relação bastante diferenciada na experiência de cliente. Finalmente, e porque tocamos também o tema vamos tocar aqui também o tema da logística. A logística é importante não só para garantir a entrega, mas há aqui também, nesta matéria da logística, um aspecto cada vez mais importante que tem a ver com a redução do impacto ambiental dessas mesmas entregas. É consensualmente estimado que o transporte urbano atualmente é responsável por mais de 30% das emissões de CO2 nas cidades e cada vez mais as empresas de logística, têm procurado implementar políticas de aumento de eficiência, seja através da utilização de veículos elétricos, seja através da criação de postos de recolha em lojas físicas ou lockers onde o cliente se desloca para fazer a recolha. Enfim, este também é um tema que efetivamente é importante e deve ser também endereçado aqui no nosso painel. Uma tendência que existe ao nível das entregas tem a ver com a utilização de drones. Cada vez mais nós assistimos à utilização de drones para proceder a algumas entregas e a Amazon, em concreto, tem um projeto bastante interessante a este nível. Ontem, em síntese, e para terminar esta minha apresentação, que tinha prometido que era curta, eu voltava aqui ao início da minha apresentação. De facto, o mundo hoje é um sítio diferente e quem quiser ser líder no digital tem que efetivamente proporcionar ao cliente uma experiência que seja excepcional e única, garantindo efetivamente aqui elementos de segurança que são vitais para a confiança dos clientes e melhorar e tomar decisões sobre o seu negócio baseada em dados, não é? São os dados que acabam por ser o novo petróleo e, portanto, as decisões dos negócios têm que ser baseada em dados. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos ao debate. Muito obrigado, Jorge Cravo, que nos trouxe o contexto mundial e também depois trouxe um caso específico em Portugal, que é um grupo que tem feito algum tipo de mudanças, de disrupção pelo e-commerce, mas podemos trazer aqui alguns dos pontos trazidos, os pontos de destaque desta apresentação de Jorge Cravo. Falou do aumento de volume de negócios pelo ambiente eletrônico, do ano de 2019 para 2020, mesmo motivado pela Covid-19, trouxe até um pensamento de que 2019 para 2020 acabou acontecendo aquilo que poderia acontecer em 6 anos. Também trouxe aquilo que é o ambiente, portanto, de África e do Médio Oriente, onde o crescimento dos negócios, portanto, via eletrônica, cresceram de 33% para 60% daquilo que é o volume geral de negócios que ocorrem nesta região. Também falou daquilo que são os desafios para que o e-commerce seja sucedido. Falou da necessidade de mudança de comportamento por parte das empresas. Falou da necessidade de haver uma resposta diferenciadora aos pedidos dos clientes. Também os clientes deverão ter algum tipo de mudança. Muito obrigado, Jorge Cravo. Nós voltamos a si também, a uma Quaqua daqui a pouco. Mas eu vou aqui começar mesmo com o Abdul Moelde, que é da Bazara. Viu aqui os dados, temos um gráfico quase que vertical em termos de aumento. O que é que lhe parece que isto representa aqui em Moçambique? Qual é o ambiente que nós temos cá? Ok, acho que temos que ser muito realistas e ver os dados com um olhar muito critical. Quer dizer, estes dados que nós vemos, Moçambique não faz uma grande parte destes dados, porque estes dados pertencem à Ásia, pertencem à Europa, Estados Unidos, América. Então, nós temos que ver por que este crescimento está a acontecer e por que Moçambique não faz parte deste crescimento. Eu acho que temos que ver, há fatores, como eu vou dizer, enablers. Quer dizer, nós ainda estamos a trabalhar muito na inclusão digital, inclusão financeira, desafios que já foram superados nos outros mercados. Então, do meu ponto de vista, nós temos que focar muito em resolver os problemas básicos que nós temos aqui em Moçambique e depois, acho que uma vez que nós temos essas ferramentas prontas no mercado, quando vier outra oportunidade, okay, Covid-19 não foi uma coisa boa para o mundo, mas sim para alguns setores, sim, foi bastante útil.
Então, quando vem a próxima onda de oportunidade, nós, pelo menos, já estamos preparados para levar vantagem desta oportunidade e crescer com o resto do mundo. Ainda mais porque nós temos já a experiência, diferente deles que tiveram de trilhar sozinhos, temos a experiência deles, portanto, nós podemos escolher os melhores caminhos que queremos trilhar neste caminho. Ora, Shaida, para o Elela, o que é que lhe parece? Este crescimento verifica-se atualmente em Moçambique ou estamos ainda a caminhar para lá? Bom, se nós compararmos o antes da pandemia, antes de 2020 e atualmente, obviamente que o pico também aconteceu em Moçambique. Hoje, muito mais pessoas compram online, obviamente não nos mesmos parâmetros que no mercado europeu, no mercado asiático ou no mercado americano, porque nós temos outras condicionantes. E é muito importante nós pensarmos na disrupção no formato moçambicano, no formato do nosso mercado. O que para nós é disrupção nesta matéria? E, obviamente, também aconteceu em Moçambique. Nós temos muito mais contacto online do que tínhamos no passado. Também tivemos este pico, e um pico bem grande. Pelo menos na Welela nós saímos de 200 lojas para atualmente 2.500 e com sinais de crescimento muito elevados. Portanto, isso mostra um apetite muito grande do mercado das micro, pequenas e médias empresas em se migrarem para o formato digital, pelo menos do seu ponto de venda. Em termos de compras de procurement, também sinto que agora nós já pesquisamos online. Nós já não fazemos um procurement tradicional de ir de loja em loja a pedir uma fatura pro forma, mas nós já pesquisamos online. E cada vez mais usamos ferramentas online para fazer negócio. E eu acho que sim, essa disrupção, este pico também aconteceu em Moçambique, nos nossos parâmetros, na nossa realidade, mas sim aconteceu em Moçambique. Ok, estamos a dizer que, de facto, o crescimento acontece à escala mundial, porém a nossa realidade tem os seus níveis, tem os seus parâmetros. Nós vamos agora voltar à nossa plataforma para falar com Clávio Macuacua, que é de uma empresa de logística, este que vai nos dizer como é que tem sido, como é que foi essa transição de 2019 para 2020 na sua empresa, se há realmente este aumento de pessoas que procuram pelos seus serviços para responder a uma demanda do e-commerce. Clávio Macuacua, acho que é a primeira vez que intervém neste debate, mas queria perceber, existe esse crescimento por parte do setor de logística? Deixe-me iniciar essa abordagem, dizer que este é o ano em que as linhas de navegação tiveram lucros ou profit jamais visto em toda a história da navegação. É um ano em que tínhamos uma previsão de receitas até 30 mil milhões de dólares ou 30 bilhões, todas as linhas de navegação combinadas, mas até novembro a previsão são 83 bilhões e até final do ano serão 102, 103 bilhões. Com isso eu quero dizer o quê? Que foi um ano em que algumas empresas tiveram muitos lucros e outras não. Daí que nós já percebemos que o futuro o futuro do mundo é pura e simplesmente o e-commerce. Nós já percebemos que muita gente conseguiu fazer compras sem sair de casa. Daí que existe uma grande necessidade de ter que se investir nessa área. Essa é a minha opinião. Ok, mas olhando para aquilo que é o seu setor, há de facto essa procura por parte de empresas e também de pessoas que procuram tanto comprar e vender através do e-commerce? Sim, existem. Isso é um facto. A colega que está do outro lado do painel, ela tinha feito o mesmo comentário e eu volto a fazer a mesma abordagem de forma concreta. Se nós formos a reparar o nível de importações ao nível dos aeroportos, do terminal de carga nos aeroportos, veremos que existe um grande crescimento, existe um crescimento de número de pessoas que compram online, número de pessoas que importam, fazem despachos localmente sem ter que sair de casa. Existe um serviço Express que foi iniciado, que é compra online. A pessoa compra na China, a mercadoria chega, faz o desembaraço aduaneiro no aeroporto e chega ao cliente ou ao destino final.
Existe uma outra perspectiva que nós iremos iniciar nos próximos dias, que nós chamamos 5PL. 5PL o que é? É um serviço que está relacionado com a tecnologia, onde nós, como provedores de freight forward ou como provedores de soluções logísticas, o cliente faz o request ou pedido a nós compramos, pagamos, fazemos o despacho, ou que são as formalidades aduaneiras, e entregamos a mercadoria ao cliente à porta, e somente a posterior é que o cliente paga. É também uma intervenção do setor de logística já, portanto, no e-commerce, que acaba jogando aqui um papel, digamos, de uma empresa de e-commerce. Ora, Lorino Chamane, vimos o contexto, as empresas falaram, vimos também o contexto mundial, mas o que é que falta para que Moçambique esteja nas mesmas condições que os outros? Vimos na apresentação de Jorge Cravo que, a estas alturas, em termos de oportunidades, são iguais para todos. A Welela podia naturalmente competir com qualquer uma que estivesse em qualquer ponto do mundo, mas não está a acontecer isso por alguma razão, de conjuntura ou não. Mas o que é que falta em Moçambique para que atinjamos esse nível mundial que o ambiente eletrónico exige? Muito obrigado pela pergunta. E ser o último a falar tem essa vantagem, por alguns aspectos que são parte da resposta que eu vou dar. Os colegas, o Abdul e a Shaida, já fizeram referência, e também os colegas que estão a participar online também fizeram. Eu iria começar pela parte introdutória do Abdul, onde fez referência àquilo que são as condições de base para o comércio eletrónico e que todos nós estamos interessados em fazer parte deste movimento global. É o acesso à internet. E o acesso aos meios de pagamento, que chama na terminologia, portanto, desta área, é a inclusão digital e a inclusão financeira. São dimensões muito importantes. A outra, muito importante, que a Shaida fez referência, é a componente da formação e educação do cidadão para poder compreender este novo mercado, o que resulta desta disrupção, e saber, como o Carol fez referência, como se posicionar e como ganhar confiança e poder interagir, portanto, neste espaço sem restrições. E dessas dinâmicas vêm alguns aspectos que são os desafios da regulamentação. Não foi referenciado nem nas apresentações, o que torna nos outros quadrantes, portanto, nos países desenvolvidos e na Ásia e noutros que estão referenciados, que há esse crescimento, há uma componente de regulamentação sólida que faz com que o cidadão tenha confiança e os operadores para poderem interagir nesse mercado. Esta componente nós estamos a começar a construir. Portanto, resumindo, a componente da inclusão digital, da inclusão financeira, da educação e o estabelecimento da infraestrutura tecnológica no país de suporte ao comércio eletrónico. Falo concretamente de bases de dados, onde a maior parte desses dados podem ser disponibilizados. Há muito poucos centros de dados no país, o governo tem um e alguns operadores têm outro. Essa é uma componente fundamental. Mesmo os operadores globais de comércio eletrónico, que fez referência a Google e outros foram referenciados, precisam dessas infraestruturas localmente para poder ter as suas instâncias e poder facilitar o negócio. Portanto, esta é uma dimensão muito importante. Mas a outra que o Cravo tocou de passagem na parte final é a dos dados. Dos dados como o ouro deste século. Onde é que está o problema dos dados? É que mercados considerados maduros hoje têm instrumentos de regulação de acesso e uso de dados muito sólidos e que são estes mecanismos que dão confiança ao cidadão para poder interagir. Uma dimensão que fez referência na apresentação que o Cravo fez é a componente da identidade. Enquanto nós não tivermos sistemas consistentes e confiantes de identidade, quer para os operadores, quer para o cidadão, pode criar desconfiança. E leva-nos a esta última componente que, felizmente, o nosso governo aprovou na semana passada, a Política Nacional de Segurança Cibernética e a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que traz, porque seria interessante ver qual é o nível de crimes e outras práticas negativas na internet e em comércio eletrónico em particular, que acompanham esse crescimento. E se esse crescimento das práticas negativas for muito superior ao das positivas, pode se constituir um fator de inibição. Portanto, essas para mim são as áreas fundamentais que faltam, que nós temos que concentrar os esforços para poder criar esse ambiente e um ecossistema que promova, de facto, o crescimento do comércio eletrónico no país.
Nós, naturalmente, ainda vamos falar, por exemplo, da lei das transações eletrónicas, para falar também da questão da confiança que os clientes possam ter. Mas eu queria perguntar a si outra vez, que tipo de esforço está a ser feito? O INTIC é o braço do governo para este assunto. Que tipo de esforço está a ser feito para garantir que estes desafios que foram elencados aqui sejam ultrapassados, nomeadamente a formação não só da parte das empresas, mas também dos consumidores, que ainda carecem de muito para que assumam este mercado como uma opção e válida para as suas compras? Muito obrigado. De facto, o governo e o INTIC em particular como regulador identificou áreas prioritárias de intervenção. A primeira é o que felizmente foi realizado pelo nosso governo, é aprovar uma lei de transações eletrónicas. E essa lei tem um capítulo específico do comércio eletrônico. Se olharmos para a lei de transação eletrônica, é de transações eletrônicas no geral, mas explicitamente faz referência ao comércio eletrônico e ao governo eletrônico por ter identificado essas como as áreas de futuro e aquelas que podem catapultar iniciativas e processos de desenvolvimento social e econômico em diversas áreas, como agricultura, turismo, indústria e todas. Dependem, portanto, do comércio eletrônico e também de sistemas de governo eletrônico. A nossa lei cobre. O que estamos a fazer agora é ir desenvolvendo regulamentos específicos em cada uma dessas áreas. Foi aprovado em 2019 o regulamento do sistema de certificação digital, que estamos a começar agora a operacionalizar. É uma ferramenta tecnológica muito importante para a confiança nos sistemas de identificação no país, exatamente para coartar esses aspectos negativos que podem surgir por má utilização da identidade. A outra frente é esta que foi de formação. O INTIC não vai fazer tudo, nem o governo vai fazer tudo. Há intervenientes sociais em cada uma das dimensões. Uma das funções do regulador e do governo é de promover a realização de ações de formação e sensibilização com a intervenção do setor privado, de organizações da sociedade civil que têm maior alcance e cobertura em diferentes áreas. Esta é uma outra dimensão que pode ser feita. Essas ações de formação que devem estar alinhadas com o estágio atual e também com o futuro. Foi interessante na apresentação do Cravo a referência a tecnologias emergentes. Não fez referência explícita, mas quando falou do caso da SONAI, nota-se claramente que usa computação em nuvem, por exemplo. Nota-se que usa inteligência artificial. Fez referência não fez referência explícita, mas pela identidade percebi que deve ter por trás blockchain. E fez referência a drones. Essas tecnologias emergentes precisam de ser reguladas e nós estamos numa fase inicial. E só um contexto onde esses aspectos todos são devidamente tratados é que nota-se a adoção e o conforto do cidadão para ir adotando e também a liberdade dos operadores para irem inovando e criando. Agora, estes fatores não podem ser tomados somente como de impedimento. Devem servir até de motivação e força de todos nós intervirmos, cada um na sua área de especialização, para contribuirmos no desenvolvimento do comércio eletrônico e nesta disrupção, tanto no nosso país. Sheida, sentem este apoio do INTIC para garantir essa disrupção? Falou de uma série de instrumentos legais, mas bom, os instrumentos legais valem o que valem, conhecendo a nossa realidade. Sentem que há, efetivamente, na realidade, algum suporte para que a disrupção pelo comércio eletrônico ocorra em Moçambique? Bom, já termos uma lei aprovada já é um grande passo. Eu acho que demos um passo muito grande na direção de nós termos uma estrutura com mínimos parâmetros para podermos atuar no mercado como operadores, no e-commerce ou em outras abordagens do uso de tecnologia no dia a dia, principalmente da economia. Mas também é importante aqui focalizar que é um processo contínuo, porque esta evolução é uma evolução que começa, mas que não termina. Todos os dias coisas novas acontecem e temos que estar sempre a par de como é que nós usamos todas essas oportunidades, todos esses benefícios que a tecnologia traz como oportunidade para melhorar o nosso dia a dia. Sinto sim que há bastante evolução, a rede de infraestruturas, o acesso à internet, as comunicações no geral, que são parte básica para começarmos a trabalhar, estão aí. Temos agora várias opções também de serviços, como pagamentos e outros que são extremamente importantes, também estão aí. Se estão em estado ótimo, é discutível, obviamente. Mas estão aí, já é uma base para nós trabalharmos e eu acho que a ótica tem que ser sempre começar com o que nós temos e não estarmos sempre a pesquisar ou a procurar o ambiente ótimo
para podermos funcionar, mas funcionar com o que temos e com aquilo que o mercado também precisa e pode utilizar. Esses são os aspectos fundamentais. Abdul, sente que, assumindo o que a Shaida estava a dizer, que há um suporte, sente que as empresas também terão que fazer muito mais do que deviam para garantir este crescimento, muito mais do que operar no mercado, terão que intervir em questões de formação, por exemplo? É o seguinte, eu acho que comparando Moçambique com outros mercados mais envolvidos, há mais como eu vou dizer, oportunidades que já existem. Por exemplo, aqui em Moçambique é muito difícil apanhar talento, por exemplo, para tecnologia, talento para as pessoas que entendem qual é o value chain do e-commerce. Então, capacidades também têm que ser desenvolvidas e acho que uma operação como Bazar, por exemplo, versus uma operação sul-africana, por exemplo, Takealot, nós temos que fazer muito mais trabalho porque há coisas que não existem neste mercado. A África do Sul há um ecossistema, como o doutor disse, muito robusto. Eles podem pesquisar e podem apanhar talento, podem apanhar serviços de logística, tudo que estão alinhados e desenhados para e-commerce específico. Aqui, quando eu muitas vezes, quando estou em conversas com outros fornecedores, parceiros, muitos deles nem entendem o que é e-commerce. Entendem, sim, sabe, e-commerce, eu posso ir para aliexpress.com, posso fazer compra e receber, mas não entendem como é que funciona por detrás. Então, muitas vezes, nós também temos que fazer muito mais esforço para explicar os detalhes de como é que funciona, como é que o produto sai de um lado, vai para o outro, quais são os processos envolvidos, quais são as taxas, quais são os custos envolvidos, quais são os custos adicionais envolvidos e qual é o valor no final, porque qualquer negócio, quando vai online, quer fazer lucro no final do dia, mas também temos que explicar quais são os savings, quais são as vantagens de ir online. E eu acho que nós fazemos muito mais trabalho do que uma empresa, por exemplo, como o Dr. Carvo mostrou, a SOS, por exemplo, está num mercado muito mais desenvolvido. Aí lançar um website, já existe um ecossistema para utilizar. Aqui nós temos que fazer muito mais trabalho em criar este ecossistema, porque não existe. Mas isso não quer dizer que não tem oportunidade. A oportunidade sempre está aí e eu acho que é ainda melhor. Nós podemos aprender do que está acontecendo nos outros mercados e até fazer melhor aqui em Moçambique. Pois, então são estas algumas das questões que até contribuem para que nós não estejamos tal como os outros estão, porque ainda temos alguns desafios de base que temos de resolver. Vou agora voltar a Portugal para falar com o Dr. Jorge Cravo. Dr. Jorge Cravo, não sei se está a conseguir nos escutar agora. Perfeitamente. Viu, de alguma forma, o ambiente que existe aqui em Moçambique? Temos os operadores, também o regulador já deu o ambiente que existe aqui. Qual é o contributo, por exemplo, que pode ser dado pelo setor de logísticas, tendo em conta que Moçambique, em termos de transporte, tem uma potencialidade um pouco maior do que vários outros países? Qual é o contributo que o setor de logísticas e transportes pode dar, navegação sobretudo, pode dar para que nós tenhamos uma taxa de crescimento um pouco maior e possamos atingir os níveis internacionais? Obrigado, Afonso, pela pergunta. Eu ouvi com muita atenção aquilo que foi dito pelos restantes colegas de painel. Eu conheço, de alguma forma, a realidade moçambicana. Tenho estado em Moçambique desde já 2010 e, portanto, vou acompanhando aquilo que são os problemas, quer ao nível da administração pública, quer ao nível das empresas também. Antes de ir em concreto à resposta à sua pergunta, gostava só de fazer aqui 2 ou 3 comentários face àquilo que foi dito anteriormente. Eu não quis, com a minha apresentação de forma nenhuma, transmitir uma ideia de que este é um processo fácil. Aqueles números e aqueles slides bonitos que eu aqui apresentei não significa que isto não seja um processo que é duro para as empresas, que é difícil de conquistar, que dá trabalho, que tem muito suor e muitas lágrimas, como também se costuma dizer. Sem dúvida nenhuma que há um trabalho a fazer ao nível da criação de condições de base. O Dr. Lourinho Schmann falou no tema do acesso à internet, no tema da inclusão digital, na inclusão financeira. Sem dúvida nenhuma que isso são condições de base que o país e as instituições do país têm de trabalhar para, efetivamente, alavancar este comércio. Agora,
a Shaida também referiu uma coisa que é: nós não podemos ficar presos às limitações e aos problemas sob pena de perdermos esta corrida. Efetivamente há problemas, há limitações, mas nós temos de ser ardilosos na forma como construímos as nossas soluções para poder dar um salto e contornar essas limitações que obviamente existem. Indo em concreto à sua pergunta, Afonso, eu acho que a logística é determinante neste processo. Cada vez mais os clientes querem uma relação de confiança com as empresas com as quais interagem, e o tema da logística é chave. É chave porque é a logística que faz, digamos assim, a entrega, o interface entre aquilo que é a minha relação assim que o produto sai do meu armazém até chegar ao cliente. E de facto, isto coloca desafios muito grandes às empresas, porque de alguma forma perdem um pouco o controle desse processo, não é? Portanto, de facto, aqui as empresas de logística representam um papel-chave, seja na logística do ponto de vista dos transitários, com transporte em navios internacional, como referia, mas depois também em termos nacionais e de last mile, de fazer chegar depois dos centros de distribuição espalhados pelo país à casa de cada um dos clientes. E cada um destes segmentos, o Clávio naturalmente fala com mais propriedade sobre este tema, mas o que me parece é que cada um destes segmentos de transporte internacional, de distribuição nacional e depois o last mile nacional, cada um destes segmentos tem desafios próprios. E que todos eles, de forma integrada, contribuem para que efetivamente o cliente comece a ganhar confiança neste mecanismo. Mas mais do que a logística, Afonso, eu diria que acho que é importante as empresas moçambicanas acreditarem na sua capacidade, acreditarem que podem competir em Moçambique de uma forma global e também à escala global de todo o mundo, e irem atrás deste sonho e desta ambição, porque isso de facto é o que faz mexer toda a máquina. Muito obrigado, Jorge Cravo. Clávio Macuacua, vou assim agora para fazer uma questão que é até provocativa. Não sei se temos o Clávio na linha. Clávio, consegue nos escutar? Correto. Clávio, até que ponto vocês têm disposição para colaborar com as empresas que atuam no ramo do e-commerce e ajudar a fazer este crescimento? Tendo em conta que vocês terão que lidar com um novo segmento que não é novo só em termos de início de atividades, mas é novo em termos de toda a conjuntura. Os consumidores são novos, os fornecedores são novos e todo o ambiente é novo. Até que ponto, qual é a vossa disposição em ajudar a crescer este setor? Até que ponto vocês estarão dispostos a investir nisto? Talvez começaria por onde o Cravo terminou, em dizer que realmente há um certo tempo as empresas operavam de forma unilateral, cada um operava por si, e no final do dia quem acabava pagando por isso é o consumidor final, ou o last mile delivery, conforme bem disse. Mas se formos a reparar, a logística de lá para cá desenvolveu vários ecotermos. Nós estamos atualmente naquilo que nós designamos o 5PL. O 5PL é a quinta parte da logística. O que é que isso significa? Em Moçambique nós estamos neste momento a fazer o que nós designamos o 3PL. O 3PL é a consolidação de todos os serviços existentes até a entrega da mercadoria do cliente no destino final. Isto é, contactar o fornecedor, falar com as linhas de navegação, que são as transportadoras, dependendo do meio em que a mercadoria será transportada, se é aéreo, ferroviário ou mesmo tendo em conta que 90% das cargas do mundo são transportadas a partir do navio. O 3PL ele tem uma função de coordenar estas todas as atividades, a partir do fornecedor, conforme eu disse, e o meio de transporte até entregar a carga ao destino final. Mas se formos a reparar, este 3PL, ele não detém nenhum asset no meio disto. Quando eu falo asset, ele não tem uma infraestrutura que é investida por ele. Com isso, eu quero dizer que a necessidade é óbvia e é a que nós estamos neste momento a enfrentar como desafio, porque o e-commerce, quando ele vem, ou a componente tecnológica está na vantagem de poder agregar todos estes valores que o 3PL ele por si não consegue agregar. Por exemplo,
Nós investimos recentemente 45 milhões de dólares num parque aqui em Maputo. Nós investimos 45 milhões de dólares num parque Xiango e temos lá empresas que operam na área tecnológica, na área de tecnologia. Temos empresas que operam lá na área do e-commerce. Temos empresas que operam. O nosso maior objetivo é consolidar todas essas empresas e facilitar do modo que elas continuem da forma mais simples possível a fazer o seu comércio e satisfazer o cliente. Ok, muito obrigado. Obrigado, Macuaco. Nós voltaremos a si porque ainda há muito mais que nos possa dizer em relação à vossa intervenção neste mercado de e-commerce. Qual é a vossa relação? Vou começar por si já. Muitas vezes fiz valer a ladies first, mas agora vou começar por si, que está muito próximo de mim. Abdul, qual é a vossa relação com o setor de logística em Moçambique? Qual é a vossa necessidade? Estão a ser respondidos de forma cabal ou ainda há algumas barreiras entre vocês e o outro setor? Ok, boa pergunta. Vou dizer, em relação ao setor logística, as nossas necessidades são, a maior necessidade são duas. Primeiro é o preço de entrega last mile, como o Dr. Carlos diz. Outro é a qualidade da entrega, porque muitas vezes o que acontece, nós entregamos a encomenda para o serviço e já está fora do nosso controle como é que a entrega vai ser entregada. A exigência do cliente é world class experience, é isso que eles querem. Eles querem que quando alguém vai entregar a encomenda é alguém confiável, alguém está com um vestido que identifica vem de onde, tudo isso. E não, até porque não vai poder dizer, não, esta qualidade é só para Moçambique, aquela exatamente, é uma coisa geral. São as necessidades do cliente hoje em dia. Então, nós perdemos muito controle sobre estes aspectos quando vem essa parte de fazer outsourcing da logística. Primeiro aspecto. Outro aspecto é obviamente, o custo. Vou dizer que custo dentro das cidades, cidade de Maputo, Matola, ainda é razoável. Mas quando falamos de e-commerce, esquece internacional. Vamos falar entre províncias. O custo é muito elevado neste momento. Então, é por isso que Bazar, neste momento, está a operar no âmbito, no espaço de província de Maputo. Temos a ambição de chegar lá para as outras províncias também, mas o que está nos puxar para trás são os custos, basicamente, quando falamos de logística. Para resolver estes problemas, a nossa visão é fazer parcerias onde nós podemos ter volumes suficientes, onde justifica investir nesta área de logística também, ou fazer parceria estratégica, onde nós também podemos beneficiar daqueles custos e vem a economia da escala. Quando vem esta parte. E aí tem muita oportunidade de fazer parceria com outros players de e-commerce. Bazar não pode ser o único player, ou nós não podemos ter uma ambição de ser o único player no mercado. Isso não é realístico. Mas se trabalharmos juntos como uma indústria, como um setor, há muitas parcerias que nós podemos formar para beneficiar todos os operadores neste passo. Sheida, por falar mesmo em questão de união e tudo, acha que é um momento certo para que as empresas de logística possam tomar este setor de e-commerce com alguma atenção, um investidor sério possa investir? Vocês vão estar em altura de fornecer um volume de negócio necessário para responder àquilo que é a sua necessidade empresarial? Uma excelente pergunta, realmente. Eu penso que é uma grande oportunidade. É uma oportunidade latente que está aí, à mão de colher, e que, para mim, o mais importante é que o modelo de negócio adotado por alguém, um empresário ou um investidor que queira entrar e enveredar por esse setor, é ter um modelo adequado para o nosso mercado. Isso sem dúvidas. A experiência que eu tenho na Welela, e por a Welela ser um marketplace multivendedores, porque dentro da Welela nós temos empresas lá dentro. A Welela em si não faz as transações, mas cada empresa faz as transações. Nós vimos o surgimento de muitos pequenos distribuidores. Quando houve a crise que os chopelas não podiam funcionar, os chopelas começavam a fazer as entregas. E nós temos muito boa experiência de associação de diversas pequenas lojas para usarem o mesmo sistema e saíram com modelos muito interessantes, como, por exemplo, ter um contrato por dias específicos de entregas. Então, um determinado distribuidor, pequeno, micro, em cada província,
fazia uma entrega em determinada zona por semana e havia uma junção, portanto, de necessidades de entrega para haver volume crítico de entrega. E eu achei algo natural, espontâneo, mas muito interessante como resposta para uma necessidade de mercado. Nós temos exatamente este desafio que o nosso mercado não funciona em massas muito grandes, em massas críticas que permitem um grande investimento logo a priori. Mas nós temos que ter um foco muito grande em explorar nichos de mercado em específico. O Abdul falou muito bem, há necessidade de termos uma entrega de qualidade internacional para alguns clientes em específico. É um nicho de mercado que se tem que explorar. Qual é o modelo de negócio para explorar esse nicho de mercado? Obviamente o investidor vai poder explorar isso melhor. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande de pequenos operadores também funcionarem em rede e poderem gozar de sinergias de forma a que a entrega possa ser feita de forma muito prática e que possa gerar lucro suficiente para que a rede em si funcione. A Welela tem a vantagem de estar em todo o país. Nós tivemos esse desafio por causa do modelo de negócio que nós adotamos. E conseguimos chegar a todo o país em menos tempo do que tínhamos previsto, mas é uma aventura muito forte. Termos uma loja de Niassa, quando tivemos a primeira loja de Niassa, foi uma grande vitória dentro da equipa. Então, ter uma loja num distrito foi ainda uma aventura maior, foi um festejo muito grande, porque nós sentimos que a nossa mensagem estava a chegar lá. Se funciona toda a rede? Não, não funciona. Há desafios. Mas no próprio modelo de negócio da Welela, nós permitimos que estes desafios fossem enfrentados na medida da necessidade de cada operador que nós temos dentro do nosso sistema, do nosso network, do nosso ecossistema. E é aí que nós estamos a explorar essas pequenas oportunidades de negócio. Mas também esta presença física da Welela em todo o país não é necessariamente aquilo que ainda já constitui a procura do e-commerce, porque vimos na apresentação, por exemplo, de Tocravo, em que as pessoas não conhecem as instalações, nem sabem onde ficam. Portanto, se a logística realmente funcionasse, talvez não precisassem de colocar instalações em todas as províncias. Só para esclarecer, a doutora Shaida falou de Chopela, para o Cravo pode ser diferente, pode não ter compreendido que outros telespectadores. Chopela Eu conheço. Acho que é um conceito internacional. Sim, mas chamam Não, eu sou cliente das Chopelas em Moçambique. Com muito gosto. Muito eficiente. Então, Verdade. Lorino, Mas, Afonso, eu acho que valia a pena aqui uma nota. A Welela não está fisicamente em todas as províncias. Ok. A Welela tem lojistas em todas as províncias. Pronto. E em maior parte dos distritos nós estamos cada vez a galgar mais, porque nós achamos que sim, que o uso da tecnologia no dia a dia da vida das pessoas é uma questão de inclusão, é uma questão de direitos humanos. E é aí onde nós contribuímos. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Lorino, qual é a relação que o regulador, não falo só de questões de leis formais, o que está escrito, porque nós sabemos que grande parte dos moçambicanos não está atenta a fazer leituras das leis disponíveis. Qual é a ligação que é feita entre as empresas, a Welela, a Bazar e outras, e as outras empresas de logística, para garantir que esta relação tenha algum tipo de regulação? Falava, por exemplo, o Abdul da questão dos preços. Existe algum instrumento, alguma intervenção do INTIC para fazer esse equilíbrio de preço entre aquilo que é possível dar e aquilo que deve ser dado para que nenhuma das partes saia prejudicada? Muito obrigado por essa pergunta, mas se me permite, gostaria de começar, antes de responder concretamente a pergunta que o Afonso coloca, onde a Shaida terminou, que é o cerne da intervenção do governo, dos governos e do nosso em particular, que é a inclusão. A componente da inclusão é muito importante. Portanto, quando falamos de inclusão digital, quando falamos de inclusão financeira, há outras dimensões de inclusão que temos que tomar em consideração no desenvolvimento do comércio eletrônico e de outras plataformas, portanto, de serviços do governo eletrônico. Falo isso, portanto, um aspecto essencial nos desafios da inclusão. Nós até preferimos jogar no sentido positivo, que é aquilo que consta da política da sociedade de informação aprovada pelo nosso governo em 2018 e da sua estratégia em 2019, que é esta componente
de tomar os desafios como oportunidade de criação de emprego para os jovens e do empreendedorismo digital. E falando concretamente da pergunta que coloca sobre a logística, nós achamos que há uma grande oportunidade que deve ser explorada pelos jovens, pelos empresários, para criar modelos de negócio de empreendedorismo digital que não é só na componente tecnológica, que atravessa as áreas e inclua também a componente da logística. Gostei de ouvir a referência ao Chopela, e quando nós falamos de comércio eletrônico, temos que segregar duas áreas que o Abdul fez referência muito bem. Uma é comércio eletrônico da componente internacional, do comércio internacional. A outra é comércio eletrônico do comércio interno. E é aqui na componente do comércio interno que temos também que olhar, porque há produtores no país, em todas as áreas, que querem fazer a comercialização dentro do país, do comércio interno, que devem também usar e que não têm este ecossistema pronto para poder explorar. Mas, em vez de insistir em referir os desafios, prefiro olhar e apresentar-os como oportunidades para o empreendedorismo, para criar mais postos de trabalho e referir um aspecto que nenhum estudo vai captar no nosso país, só nós é que podemos captar, daí a necessidade de a academia, as instituições de investigação e de ensino olharem para esse pormenor e termos a capacidade de fazer o estudo da análise de tráfego da rede da internet e, em particular, do tráfego nosso. Vou fazer uma referência, minha observação como cidadão, mas também como nas responsabilidades que eu tenho no INTIC, há muita atividade de comércio informal que decorre no espaço cibernético, na área de comércio eletrônico. Tecnologia e, talvez, passar a trazer muitas atividades da dita economia, portanto, informal, para a formal, com o potencial das tecnologias, se as outras dimensões que acho, na minha opinião, fundamentais para a dinamização, que é a identidade e o registro dos operadores, facilmente podemos trazer em benefício do país todo, não somente da regulamentação, mas também de criação de nichos de negócios novos. Gosto da palavra do título deste painel, que é a disrupção. A disrupção traz externalidades e outros fenómenos que processos normais não têm. Temos que ter atenção nesse pormenor, ver onde é que nós podemos explorar valores de dimensão novos que não existiam antes, que estão a ser trazidos como consequência da disrupção. Então está a trazer aqui a questão da necessidade de haver uma junção de sinergias de vários setores. Exatamente. Para que este desiderato seja alcançado com sucesso. Há quem já está um pouco mais avançado, é Portugal, por isso é que temos aqui Jorge Cravo, que está a nos dar um pouco daquilo que é a experiência do seu país nesta matéria. Vamos então voltar a Portugal para tratar deste assunto, para agora perguntar, Jorge, mas já um aspecto... volta-se, Jorge, Chamani tem um ponto, espero que seja... Um ponto específico da pergunta que me colocou que, ao falar, esqueci-me de responder concretamente. Vamos já conversar um pouco antes de começar o painel. Falou de o que é que o regulador pode fazer para atender a este desafio do custo elevado de transações e até do custo do comércio eletrônico dentro do país por causa da componente da logística. Estávamos a conversar por onde é que nós começamos a fazer a regulamentação. Começamos por promover o desenvolvimento do surgimento sem grande interferência do regulador, ou então fazemos a intervenção para interferir nos modelos de negócios individuais e que tipo de modelo de regulação. Nós ainda não fizemos nenhum trabalho, estamos a observar e a estudar e a ver qual é a dinâmica do mercado e, em função dos dados que estamos a recolher e do trabalho coletivo que vamos fazer com todos os atores, os players, vamos ver qual é o tipo de regulamentos em termos de estabelecimento de limites, de taxas de cobrança que estejam assentes nas variáveis contextuais do nosso país, da realidade do nosso país, mas que sirvam para concorrer para dinamizar o comércio e não o contrário, que pode a regulamentação ter um efeito, portanto, negativo e retrair, portanto, os atores. Portanto, estamos a ter esse cuidado, observar e com base na análise desses dados podemos influenciar, portanto, a componente, portanto, de política. E nesta dimensão, gostaria de partilhar com todos, e acho que o Cravo, se calhar, pode ter mais elementos, de um pouco de problema que existe a nível global, quando falamos de comércio global. E fez referência, o colega, que esqueci o nome, que está a fazer referência, de intervenientes intermediários na logística que não fazem investimento. Falamos aqui de grandes players internacionais do comércio, como as grandes operadoras do comércio na área digital, como a Google e outras, que usam infraestruturas do investimento de países com recursos limitados como o nosso e até do cidadão, mas que não contribuem. Entretanto, são as primeiras beneficiárias do comércio eletrônico e no modelo de faturação não incluem a componente daquilo que seria a sua contribuição
no investimento no desenvolvimento do ecossistema nacional. E essa componente é deixada para o país. Portanto, há desafios de dimensão internacional em termos de regulamentação do comércio eletrónico e a participação de forma equitativa de todos os atores nacionais e internacionais na dinamização do ecossistema dos países em via de desenvolvimento. Sobre isso, se nós não fizermos isso, criar desequilíbrios globais muito grandes e outro tipo de dependência que ninguém deseja. Portanto, e nessa altura não vamos dizer que isso foi feito para a tecnologia, porque a tecnologia existe. Dependendo da forma como é usada, podemos criar dinâmicas sociais diferentes. Pois é, então, chamando aqui a explicar essa necessidade de se ir até com calma antes de se criar instrumentos legais, até porque, com a devida ressalva de ser tecnologia um elemento muito disruptivo, normalmente os instrumentos legais são criados para responder a um problema já existente. Portanto, talvez não seja necessário começar pela lei, mas seja necessário que Abdul, Shaida e outros players façam algum tipo de dinamismo no mercado para que o regulador possa saber como intervir e quais são os problemas necessários. Mas vocês aí em Portugal, Cravo, como é que têm feito para garantir que haja confiança dos consumidores? Nós estamos a falar de um ambiente em que duas pessoas fazem a negociação para comprar ou vender um produto, mas há problemas, por exemplo, em Moçambique ainda relacionados com a confiança. Como é que eu vou confiar nesta pessoa que eu não conheço, não sei onde vive, qual é o seu caráter? Como é que vocês ultrapassaram esta barreira de confiança? Essa barreira não se ultrapassa na realidade, Afonso. Essa barreira vai se ultrapassando. O cliente compra uma vez, corre bem, compra duas vezes, corre bem, compra três vezes, corre bem, e em cada compra vai adicionando um bocadinho mais na confiança, na relação que tem com o seu fornecedor. Aqui também há problemas de inclusão financeira, problemas de inclusão digital, problemas de crimes cibernéticos, nos pagamentos, entregas que não são feitas. Isso também acontece. O que nós temos de conseguir é criar uma escala que seja significativa e que dentro desta escala a maior parte dos negócios, uma parte significativa dos negócios, corram bem. É isso que gera confiança. Ganhar esta escala, obviamente, é sempre um tema de lei de oferta e da procura. O que é que aparece primeiro, o ovo ou a galinha? Fazemos primeiro os investimentos, mas não há mercado? Ou criamos o mercado através dos investimentos que fazemos? E, obviamente, este é um ciclo que nós temos de ir fazendo, um bocadinho de investimento, um bocadinho de resultado, um bocadinho de investimento, um bocadinho de resultado, para ir ganhando a tal escala que depois permite ter várias interações e que permitem aos clientes, então, ganhar essa mesma confiança. Um tema que me parece também importante aqui tem a ver com a regulamentação. E quando se fala aqui de regulamentação, obviamente há casos internacionais que são boas práticas de regulamentação do comércio eletrónico e das relações eletrónicas que existem entre as empresas e os seus clientes, mas aqui também é preciso pensar aqui um bocadinho do ponto de vista de modelo de desenvolvimento do país. Queremos o Estado mais interventivo, queremos o Estado menos interventivo. Isto tem questões políticas associadas, eu não quero entrar por aí, nós estamos aqui numa discussão técnica que me parece importante, o mais importante neste nosso debate, mas que não deixa de ser também importante o papel do Estado na dinamização deste tipo de relações. Uma coisa que eu gostava de partilhar, que aconteceu aqui em Portugal e que mostra como é que o Estado pode intervir de forma indireta para a inclusão digital, foi o caso da administração tributária. Aqui em Portugal, não sei se todos têm esse conhecimento, mas é obrigatório que a declaração anual de rendimentos que é entregue por cada contribuinte às finanças é feita exclusivamente em digital. E isto, obviamente, colocou imensos desafios. Pessoas que não tinham acesso à internet, pessoas que não tinham computador, pessoas que nunca tinham entrado num website. Temos uma população aqui em Portugal bastante envelhecida e, de facto, foi um caminho que nós tivemos de ir fazendo caminhando. Agora, passados N anos desta realidade, entregar a declaração de rendimentos anual às finanças no digital começa a não ter problema absolutamente nenhum. Portanto, é claramente um caminho que é preciso trilhar sempre com foco nas soluções e não nos problemas. Muito obrigado. Jorge Cravo a trazer aqui a necessidade de se ir ultrapassando e não esperar-se um momento em que se diga, olha, já ultrapassamos este problema, mas também trouxe o fato de que esta confiança, por exemplo, com os clientes é construída com transações sucedidas, com sucesso e que são feitas com a devida qualidade, como Abdul já tinha feito referência. Vou agora ao Clávio Macuacua para saber da vossa
contribuição para que esta confiança seja construída, porque vocês têm um papel muito importante para que se façam entregas com a qualidade de escala internacional, como já se tinha feito referência, e garantir que as pessoas não sintam algum tipo de gap entre as entregas feitas ou os pedidos feitos internacionalmente e os pedidos feitos cá em Moçambique. Não sei se o Macuacua está a estas alturas a me escutar. Na minha opinião, possivelmente eu não seja a melhor pessoa para aconselhar, porque nós temos duas perspectivas. A primeira perspectiva é que nós somos uma empresa com asset base. Asset base quer dizer que nós temos asset, nós temos uma localização. Quando vamos para entregas, por exemplo, online, como bem disse o Cravo, a questão de confiança no final do dia, todo mundo que compra online terá que aceitar que estará no meio de um risco. E isso é natural no negócio, é natural em todas as outras coisas na vida. Com isso, quero dizer que não existe uma certeza absoluta em relação à entrega disto. É uma questão de confiança. E conforme foi aqui bem dito, as leis estão aqui hoje para proteger isso. Viu parte da apresentação do Cravo, quando ele falava de empresas fiáveis que, quando possivelmente o cliente tenta comprar e não consegue, há uma devolução imediata do valor que o cliente terá pago. Posso dar como exemplo, tentei comprar algo numa plataforma que eu tenho na Itália, e quando tivemos alguma situação de um dos bancos aqui ao nível do país que teve algumas restrições de transações financeiras, também fui afetado naquela transação, mas eu já tinha feito o meu pagamento, possivelmente não refletia ainda no cliente. No momento em que isso aconteceu, o fornecedor, neste caso, ele teve o cuidado de mandar-me um e-mail e criar o processo da devolução do valor que eu tinha pago. Com isso, é preciso que haja confiança, e é uma questão de risco, e que no final do dia existe uma tendência de querer minimizar esse risco em todos os níveis. Essa é a minha opinião. Macuacua, vou pedir que me responda a seguinte pergunta em mais ou menos 30 segundos, porque já há problemas de tempo aqui assim. Perguntava qual é a vossa estratégia para garantir que da vossa parte haja cada vez menos falhas neste processo? As estratégias são as mesmas que todos adotamos. Primeiro tem a ver com a própria segurança, tem a ver com a regulamentação por parte do governo. O governo também tem um papel preponderante nisto tudo. Eu vi há pouco tempo que há 2 semanas, ou na semana passada, foi aprovada uma lei, o que é bom. Isso traz-nos mais segurança. E também é preciso percebermos que as empresas que já estão neste ramo, os players que estão neste ramo já há um tempo, são players de renome e são confiáveis. O grande problema está em lidar com players novas. Players novos, esses que possivelmente teriam algumas dificuldades em se afirmar nesse mercado, eu acho. Bem, obrigado. Muito provavelmente não voltarei aos nossos painelistas que entram via plataformas digitais, pelo que agradeço pela contribuição que deram. Foi bastante valiosa e foi muito importante, mas eu volto agora ao estúdio para conversar. Vou dar a cada um 1 minuto, porque já temos pouco tempo, para perguntar, por exemplo, da vossa parte, do ponto de partida, o que é que fazem, qual é o processo que segue para a seleção do entregador, digamos, para garantir que não seja o vosso nome a ficar sujo no mercado? Em seleção, o entregador, nós temos a nossa pequena operação de entrega também. Bom, vou pedir que entenda a pergunta, não necessariamente para a Bazara, mas como mercado. Como mercado. Eu acho que, como eu já tinha dito antes, qualidade, custo e também rapidez. São os 3 fatores muito importantes acerca dessa questão de logística. Qualquer provedor que pode providenciar um serviço de entrega, porque a expectativa de cliente hoje em dia é de 40 minutos. Até Bazar nós também não conseguimos 40 minutos, porque o nosso processo é um pouco longo, porque tem que buscar do fornecedor, fazer repackaging, tudo. Mas a expectativa do cliente são muito altos. Então, o serviço de logística que pode superar estes desafios e estas expectativas do cliente, para nós é uma questão muito fácil.
nós podemos selecionar baseando nestes 3 fatores. Shaida, em Moçambique temos algum tipo de conforto para fazer essa seleção dos vossos parceiros para fazer as entregas ou acabam usando os que estão disponíveis? Bom, obviamente que nós temos que usar sempre quem está disponível, quem já está a atuar no mercado. Obviamente que sim. E eu acredito que cada operador tenta fazer o seu melhor, porque é esta entrega que nós sempre tentamos fazer como investidores. Eu acredito em todas as áreas, que a melhor qualidade, no melhor preço possível e no mais curto tempo possível. Isso é o que todos nós tentamos, não quer dizer que consigamos sempre, né? Mas eu acredito que os operadores têm esta intenção, embora nem sempre aconteça certo. No caso da Uelela, esta pergunta é assim um pouco complicada de responder, porque é um marketplace, é uma plataforma como se fosse um shopping, onde nós temos microempresas que têm uma operação independente e autônoma. Eles selecionam eles próprios os canais que vão usar para a sua distribuição. E esta opção, esse modelo de negócio foi criado exatamente pela demanda do nosso mercado nacional. A Uelela foi criada moçambicana, com todas as nuances do nosso mercado, desde os riscos, desde as necessidades, até na capacidade de entrega também. E essa flexibilidade que a plataforma oferece responde àquilo que o nosso mercado consegue processar, interagir e fazer a entrega no processo. Muito obrigado. Dr. Shimane, Moçambique tem uma lei que é a lei das transações eletrónicas. Eu queria saber até que ponto se mostra esta lei eficiente e talvez eficaz para a realidade moçambicana. A Shaida estava a falar daquilo que são as necessidades específicas de Moçambique. Muito provavelmente os problemas que existiam quando foi aprovada a lei e os que existem hoje, devido a este crescimento que aconteceu até de forma inesperada, já estão um pouco diferenciados. Qual é o nível de eficácia? Muito obrigado por essa pergunta. Mas se calhar antes de entrar concretamente na resposta a essa pergunta, queria fazer uma referência a um aspecto de logística que do estudo que nós temos vindo a fazer nos vem como aspecto essencial em muitos países onde se promove. É um aspecto que até pode parecer não importante, mas que todo estudo mostra que é o endereçamento. O Abdul fez uma referência sobre o tempo de entrega. Um dos aspectos que concorre para a rapidez e perda de tempo na entrega é o endereçamento correto e exato. Este é o desafio que o país tem. Os municípios e todas as entidades administrativas do país têm que melhorar a componente de facilitar o endereçamento no país para poder facilitar mesmo as empresas de logística. Agora, falou-se também do problema dos riscos, que o Cláudio fez referência e muito bem. Essa é onde entra a lei. A lei tem como princípio garantir a criação de condições onde os operadores e os cidadãos sintam conforto para realizar transações eletrônicas no país. Infelizmente, essa lei não é antiga. Foi aprovada em 2017 e ainda nem completamos o processo da sua regulamentação. Por exemplo, agendamos no nosso trabalho nos próximos anos a preparação do regulamento do comércio eletrônico. Ainda não temos. Há provisões, artigos na lei, mas precisa de um regulamento específico. Ainda não foi feito. Felizmente para nós, vamos preparar esse regulamento tomando em consideração essa dinâmica e estes desafios surgiram com a pandemia do Covid-19 e poder atualizar. Como fizemos os aspectos de segurança cibernética do desafio, fomos aprendendo e só semana passada foi aprovado e tomamos em consideração a atual dinâmica. Portanto, sim, a lei está a ter impacto. Posso enumerar aqui, se tivesse tempo, os aspectos que os operadores mudaram por causa da lei. Mesmo em termos de responsabilização de transações financeiras, mudaram por causa da lei. Mas podemos, se calhar, elaborar isso num outro momento. E muito obrigado. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a todos os nossos painelistas que estiveram cá, desde os que estiveram cá no estúdio, a Shaida, o Abdul, o Sr. Lorino Shimane. Tivemos também, por via das nossas plataformas, Clávio Macuacua e também tivemos Jorge Cravo, que foi o nosso keynote speaker. E assim ficamos por aqui com o nosso segundo painel desta edição da conferência Mostec, que é a maior do país. Aqui nós estivemos a debater os problemas, também traçamos soluções para aquilo que é o sucesso da disrupção pelo e-commerce que é comércio eletrônico. Nós ficamos por aqui, mas a conferência continua.